aqui de Srila Maharaj é do primeiro dia do Parikrama do ano passado, Parikrama de Srinath Dvipidan. Ela é bem longa essa aula, nós já estamos quase na metade dela. Então vamos começar agora o verso 25. Glorificação a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então o 25º verso diz o seguinte: os pés que Brahma e Shiva não podem alcançar pela meditação, caminharam misericordiosamente na frente de Sri Jiva Goswami. O Senhor Brahma e o Senhor Shiva, a cujos pés todos estão sentados, eles foram juntos com Nityananda Prabhu, Srila Jiva Goswami e todos os outros devotos. Nityananda Prabhu levou todos nesse parikrama. Aqui está sendo dito sobre o parikrama de Srinath Dvipidan, que Nityananda Prabhu levou todos os devotos. O Senhor Shiva, o Senhor Brahma também estavam lá. Permanecendo para trás, Jiva Goswami, ele recolheu a poeira de suas pegadas, espalhou-a por todo o corpo e prosseguiu com grande prazer. É a história da poeira dos pés de lótus. Então, Srila Jiva Goswami, ele pegou a poeira dos pés de lótus e espalhou por todo o seu corpo, jogou em todo o seu corpo. Ó mãe, ouça, este é Jiva Goswami, um querido servo de Sri Gauranga. Ele é muito inteligente e muito afortunado. O outro verso diz o seguinte: enquanto Nityananda Prabhu ele falava, Jiva Goswami se jogou no chão como uma árvore arrancada por uma intensa tempestade. Outro verso: ele se curvou aos pés de Satimata, a mãe de Mahaprabhu, e rolou no chão. O êxtase divino percorreu o seu corpo. Isso realmente é êxtase divino, é o êxtase da alma. Não é uma imitação, não é sarrajismo. Jiva Goswami não era um sarraja, ele sentia esse êxtase. Então, quando alguns devotos que estão em êxtase da alma, realmente o êxtase eterno, eles têm essas reações de êxtase, são 8 reações, os pelos do corpo arrepiam, a voz fica embargada, eles rolam no chão, ao mesmo tempo eles dão risada, eles choram, são sintomas de êxtase. Mas não é da mente, isso é da alma. E Srila Siddhar Maharaj, ele era muito firme em falar para nós não fazermos isso com a mente. Não é porque a mente quer que você vai fazer. Você tem que fazer realmente o que sua alma, você tem que expressar para o seu corpo o que a sua alma sente, não o que sua mente sente. Outro verso diz o seguinte: recebendo a ordem de Satidevi, Vishnupriya, a esposa de Mahaprabhu, ela cozinhou arroz, vários vegetais e outras coisas. Outro verso: Srivansi Vadananda Prabhu, então ele ofereceu cuidadosamente as preparações a Sri Gauranga.
E Santakur, então, preparou um lugar e alimentou Nityananda Prabhu com alegria em seu coração. Eles estavam todos servindo Nityananda Prabhu com afeição material. Satidevi disse a Nityananda Prabhu: coma meu filho. Nityananda era considerado filho dela. Ele era o irmão mais velho de Mahaprabhu, mas não filho dela saído do ventre dela, mas é o filho dela. Por quê? Porque ele é irmão de Mahaprabhu, o irmão mais velho. Então, em Dwapara Yuga, Baladeva é o irmão mais velho de Krishna. E Nityananda Prabhu, ele veio como o irmão mais velho de Mahaprabhu, mas não saindo do ventre de Satyamata. Mas ela considerava ele como filho e ele considerava ela como mãe. E ela falou: você está na casa de sua mãe. Em particular, eu dei isso para Gauranga. Se você comer, ficarei muito feliz no coração. A pedido da mãe Sati, Nityananda Roy, ele comeu alegremente e Jiva Goswami recebeu os seus remanescentes. Jiva Goswami disse: sou tão afortunado por ter recebido a praçada na casa de mãe Sati, na casa de Mahaprabhu em Mayapur. Depois de comer, Nityananda Roy se despediu dos pés sagrados de Satyamata. Ao sair, ele levou Vansi Vadananda com ele. Sri Jiva Goswami curvou-se aos pés de lótus de Vansi. Nityananda disse a Jiva Goswami: este é Vansi Vadananda. Os devotos, eles sabem que ele é o querido, ele é a querida flauta de Sri Krishna. Então, Vansi Vadananda, ele é a flauta de Krishna. Ele reencarnou como Vansi, mas a personalidade dele é a flauta de Krishna. Veja só o calibre desse devoto. Por isso Jiva Goswami prestou reverência aos seus pés de lótus. Por sua misericórdia, as almas são atraídas por Krishna e desejam participar da dança arasa. Jiva Goswami, olhe, o Senhor Chaitanya, ele realizou muitos passatempos conosco nesta casa. São tudo versos compostos, né? Glorificando os devotos, os associados de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu. Veja aqui, este é o templo de Jagannatha Mishra, onde Goura adorava fervorosamente Vishnu todos os dias. O outro verso aqui diz o seguinte: nessa casa, na casa de Mahaprabhu, né, do pai e da mãe dele, o Senhor serviu aos hóspedes. Veja aqui o seu pátio de Tulasi. Quando Sri Gaurachandra
o mantenedor dos devotos, estava presente em casa, ele cumpria os deveres do seu pai. Depois ele saiu, né? Todo mundo sabe, ele saiu, ele recebeu sannyasi e ele foi para Puridan. Então ele largou a família, ele largou todo mundo, a sua esposa Vishnupriya, a sua mãe Satyamata, o seu pai Jagannatha Mishra, Mahaprabhu largou todos, recebeu sannyasi e foi para Puridan. Nesse lugar havia uma grande árvore de nim que desapareceu ao ser tocada pelo Senhor. Nityananda, ele chorou ao descrever tudo isso, assim como Jiva Goswami e Vansidas também. Neste momento, Shrivas chegou e os quatro deixaram a casa de Jagannatha Mishra. 320 metros ao norte, Nityananda Prabhu mostrou alegremente a Shrivas Pandit Angam a Jiva Goswami. Jiva Goswami rolou no chão em Shrivas Angam, lembrando-se dos passatempos do Senhor Supremo, ele foi tomado pelo amor divino. Jiva Goswami, imediatamente, ele teve uma visão, ele viu Gauranga Mahaprabhu dançando com os seus devotos íntimos. Esse é um devoto puro. Como falamos ontem, esses dias, o devoto puro, ele vê os passatempos de Krishna, de Mahaprabhu, porque eles não pararam. Os passatempos de Mahaprabhu de Krishna, eles continuam, mas somente quem tem olhos para ver isso consegue ver. E o que são os olhos para ver isso? Não é esse olho que nós temos, constituído de retina, nervo óptico, humor vítreo, córnea. Não é esse olho, é o olho da alma. A alma pura, ela consegue ver Deus. Então aqui, Jiva Goswami, ele conseguiu ver Mahaprabhu dançando com seus associados. Advaita Prabhu, Nityananda Prabhu, Gadadhar e Haridas Thakura, eles estavam dançando e cantando, todos em êxtase, todos os devotos puros, associados íntimos de Mahaprabhu, estavam cantando e dançando, vendo Shukambar e centenas de outros devotos dançando. Jiva Goswami, ele desmaiou em amor divino. Outro verso aqui fala o seguinte: quando ele recuperou a consciência e essa visão desapareceu, Jiva Goswami, ele chorou e lamentou. Por quê? Porque não nasci um pouco antes? Porque Jiva Goswami, ele era novo, ele era mais novo que os outros Goswamis, ele era sobrinho de Rupa e Sanatana Goswami. Então ele falou, por que eu não nasci antes? Por que ele está dizendo isso? Para participar de todo esse lila. Não tive a sorte de fazer parte de tal kirtan estático de êxtase. E assim acabaram os versos, e Sua Divina Graça, Srila Acharya Maharaj, ele inicia o kirtan e continua o parikrama de Sri Antardvipi. Então, o parikrama
de Navaluípe, e nesse dia, que o primeiro dia foi em Antarduípe, a ilha central das 9 ilhas, como foi falado ontem, as 9 ilhas formam uma lótus com 8 pétalas, e o centro é Antarduípe. Então, Silathiar Maharaj, ele parava em algum lugar, ele dava aula, cantava, depois saía, ia para outro lugar, depois cantava, saía, ia para outro lugar. É assim que é feito o Parikrama. O Parikrama em Navadvipan é feito assim, e não só lá, mas o Parikrama também de Ekachakra, de Nityananda Prabhu, o Parikrama de Puridan, o Parikrama de Kartik, que vai ter agora em outubro, mês que vem. Todos eles são dessa forma. Como que acontece o Parikrama? O Guru vai cantando, puxando Kirtan, andando, cantando Kirtan. Depois chega no local sagrado, ele explica o que aconteceu naquele local. E aí ele pega e vai para outro local e dá aula, depois ele vai para outro local, e assim o dia todo. Esse é o Parikrama, a procissão com o Guru genuíno, com o santo. Agora temos aqui uma outra aula falando o seguinte, o título, em Shrivas Angam. É a continuação da aula do primeiro dia, é o local de Shrivas. Então, eles vão agora, Silathiar Maharaj vai falar no local que Shrivas vivia. Quando você adora o Senhor, você estará se lembrando do Senhor. Caso contrário, você estará pensando em seus filhos, ou marido, ou esposa. Então aqui Silathiar Maharaj está falando, quando você está servindo Deus, você está lembrando de Deus. Mas quando você não está servindo Deus, você está pensando em outra coisa material. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seu emprego, sua casa. Quando nós servimos Deus, estamos sempre pensando algo material. Se você adora o Senhor Supremo, o Senhor trará os seus filhos ou marido de volta do escritório ou da escola. Então, você deve pensar no Senhor Supremo, cozinhar para o Senhor Supremo, etc. Quando Sri Satyamata, ela cozinhava para Gauranga Mahaprabhu, Gaurahari, e o Senhor sempre ficava na cozinha dela. Onde mais o Senhor fica? Em Shrivas Angar, na casa de Shrivas. São os 4 locais que Mahaprabhu fica. Onde ele fica? Na cozinha de Satyamata. Lá ele está, na casa de Shrivas Pandit. O Senhor disse, Mahaprabhu falou, eu fico todos os dias na casa de Shrivas Pandit. Quando até os devotos, eles cantam kirtans, eu estarei lá, eu estarei presente. Quando os devotos cantam, fazem os kirtans na casa de Shrivas Pandit, ele estará lá presente. O terceiro lugar onde Mahaprabhu permanece é na dança de Nityananda Prabhu. Quando Nityananda Prabhu está dançando, Mahaprabhu está lá. Onde quer que Nityananda Prabhu dance, o Senhor Supremo, Mahaprabhu, está presente ali. E o quarto lugar é Raghava Bhavan, a casa de Shri Raghava, de Raghava Pandit. Raghava Pandit fazia tantos preparativos para Mahaprabhu ao longo do ano. Ele fazia diferentes tipos de picles e preparações secas. Com manga, com outros alimentos, caçangue,
achar de cu e outras frutas, etc. Então ele preparava durante o ano todo preparações secas e depois ele enviava todas para Mahaprabhu, para Puri Dan. Uma vez por ano era enviado toda essa alimentação para Mahaprabhu, toda essa boga para Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu estava aqui na casa de Shrivas Pandit, ele disse a Shrivas Pandit: você deve ter Kirtan todos os dias, você deve fazer Kirtan todos os dias em sua casa. Shrivas Pandit era um homem pobre, ele não tinha um emprego, não negociava nada, não tinha nenhuma terra, mas Mahaprabhu lhe disse para hospedar o Kirtan, as canções em sua casa, para que ele não pudesse desobedecer a ordem. O Senhor aceitou o seu serviço. Então ele não tinha dinheiro, ele não tinha posses, ele não tinha nem trabalho, ele não tinha nada, e Mahaprabhu está sempre na casa dele, quando tem Kirtan. Mahaprabhu, Deus, ele não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração, ele quer você por inteiro, não dinheiro. Dinheiro é tudo dele, dinheiro, as posses, tudo é dele. O Senhor Supremo quer o nosso coração, o nosso amor. O Senhor, ele come tudo e qualquer coisa quando um devoto oferece a ele, mas ele não tira nada de um não devoto. Isso aqui é importante nós compreendermos. O Senhor Supremo, ele aceita tudo de um devoto e ele não quer nada de um não devoto. Mas quem é devoto de Deus? Essa é a questão. Nós não somos devotos, nós somos aspirantes a devotos. Nós queremos ser algum dia devotos de Deus. Então Deus, ele recebe tudo, ele aceita tudo de um devoto. Mas nós ainda não somos devotos. Devoto é aquele que segue tudo que o Guru fala. Aquele que está rendido a Deus totalmente. Esse é um devoto de Deus. Deus fala também que ele recebe a oração de um devoto. De um não devoto, ele não recebe a oração, mas de um devoto sim. Então, o devoto pedindo algo para Deus, ele aceita, ele faz. O devoto puro, claro. Temos o caso de Namacharya Silahabda Sakura, outro dia, faz acho que uns 15 dias, foi o dia transcendental do seu desaparecimento. E Namacharya Silahabda Sakura pediu para Mahaprabhu: eu quero abandonar o corpo antes de você. Eu quero abandonar o corpo com os seus pés no meu peito e eu cantando o seu nome. E Mahaprabhu falou para ele: tudo que um devoto de Krishna quer, Krishna vai dar. Tudo que um devoto de Krishna oferece para Krishna, Krishna aceita. Mas tem que ser um devoto puro, não qualquer um. Ele não aceita nada de um não devoto. Por isso, a pessoa que não recebeu iniciação ainda, ela não está fazendo serviço a Deus. A alma só faz serviço a Deus quando ela recebe a iniciação de um Guru genuíno, porque o Guru genuíno é o devoto de Deus, é um devoto puro de Deus. E aí Deus aceita o serviço dele, e o Guru usa nós como instrumento. Mas quem oferece é o Guru. O Guru oferece tudo para Deus. O Guru faz o serviço a Deus. Shrimati Radharani faz o serviço a Krishna. Ela usa nós, mas quem faz o serviço é ela. Nós temos que compreender isso, que nós não fazemos nada. Alguns ficam falando: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tanta coisa. Nós não fazemos nada. Nós somos usados para fazer o serviço a Deus. Assim, Shrivas Pandit, ele fazia Kirtan em sua casa todos os dias, todas as noites. E Mahaprabhu ia lá também. Havia uma garota, uma empregada,
que morava na casa de Shrivas Pandit. Você lembra do nome dela? Silatya Maharaj pergunta. Duque era o nome dela. Ela lavava a louça, fazia vários outros trabalhos na casa e também honrava a praçada na casa. Um de seus deveres era trazer água da lagoa. Uma vez, Shrivas Pandit, ele disse a ela: nós vamos fazer o aniversário de Mahaprabhu neste Purnima, nessa lua cheia. Muito clamor na plateia. E aí tem um verso que Silatya Maharaj falou: o dia todo você fala todo tipo de bobagem. Quanta conversa fiada. Você se envolve, mas encontre tempo em meio a tudo isso para cantar o nome de Krishna, o nome de Govinda. Não fale de outra coisa. Esse é o verso. Quando nós fazemos o parikrama, sempre olho quem está cantando o santo nome e quem não está cantando. Silatya Maharaj sempre observava tudo. Ele ficava de olho em quem cantava e em quem não cantava. E ele sabe que aquele que cantava, ele canta todo dia. Aquele que não sabe a letra, não sabe a canção, porque ele não pratica. Ele não canta todos os dias. Então, Shrivas Pandit, ele disse a Duque: nós vamos celebrar o aniversário de Mahaprabhu nessa lua cheia, nesse Purnima. Mahaprabhu virá e faremos o seu Abhisheka. Abhisheka é o banho. É o banho na deidade. Abhisheka significa banho no festival ou a cerimônia. Não é feito apenas recitando mantras. Muitos pensam que é suficiente apenas recitar alguns mantras e não banhar as deidades. Há pujaris que são brahmanas, que são brahmacharis, e eles adoram a deidade todos os dias, mas quando você vem limpar o altar, você vê baratas e fezes de ratos por toda parte. Eles não se importam com isso. Então, Abhisheka não é feito apenas recitando mantras. Significa limpar, lavar para agradar o Senhor Supremo. Você sempre tira o pó e varre o seu quarto. Sempre sacode a sua roupa de cama e se certifica que está limpa. Da mesma forma, você deve fazer Abhisheka, o serviço de Abhisheka, nas deidades todos os dias, e deve sempre purificar-se. Deve sempre certificar-se também de que o seu lugar esteja limpo. Nós devemos sempre limpar o altar, como diz aqui. Nós limpamos nossa casa, nós limpamos a nossa cama, nós arrumamos tudo, mas alguns pujaris não fazem isso no altar. E isso não é apropriado, Silatya Maharaj fala. Ele às vezes ia no altar e tinha cocô de rato, tinha baratas no altar. Deus não gosta de sujeira. Isso é importante. Limpar sempre
a casa de Deus, o templo, limpar sempre o altar onde Deus vive, onde ele dorme, onde ele fica o dia todo. De qualquer forma, quando Shrinivas Pandit contou a notícia à Duque, a empregada, ele pediu a ela: por favor, traga mais água hoje. Todos daremos banho em Mahaprabhu. Ao ouvir isso, Duque começou a chorar de alegria. O Senhor se banhará hoje na água que eu pegar, que eu trouxer. Então, chegou a hora de Mahaprabhu tomar banho. E Duque continuou trazendo e trazendo e trazendo água, mantendo tudo em casa. Quando Mahaprabhu anotou e perguntou qual era o nome dela, ela disse: qual é a sua tristeza? Dukkha. A partir de hoje, o seu nome é Sukhi. Então o nome dela era Dukkha, Dukkhi. É tristeza, significa tristeza. E Mahaprabhu falou: por que tristeza? A partir de hoje, de agora, o seu nome é Sukhi, é feliz. Sukhi quer dizer feliz. Dukkha quer dizer tristeza. Então Mahaprabhu mudou o nome dela. Ela obteve a misericórdia de Mahaprabhu naquele momento, naquele dia. Não é necessário fazer muito. Ela só serviu trazendo um pouco de água, mas obteve a misericórdia de Mahaprabhu. Mahaprabhu quer, na verdade, que nós façamos o serviço a ele. Ela ficou... E por que também Mahaprabhu deu misericórdia para ela? Porque ela ficou tão feliz, ela até chorou quando ela soube que ela ia trazer água para dar banho em Mahaprabhu. Ela ficou tão emocionada que ela chorou. E Mahaprabhu vê tudo. Mahaprabhu viu e perguntou o nome dela e até mudou o nome dela, de tristeza para felicidade. Deus, ele quer o nosso coração. Deus quer a nossa vontade de servi-lo. Ele não está preocupado com mantras, como foi falado. É claro que num templo exige-se tudo isso, mas ele não está preocupado com isso. Não adianta você falar todos os mantras, você fazer tudo de regras e regulamentos e você não ter o sentimento por Deus. Você fazer algo de forma obrigado, ou de você tem uma obrigação, você tem medo de Deus. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Não, tem que fazer o serviço a Deus por amor, e Deus sabe isso. Deus sabe aquele que faz o serviço por amor, aquele que faz o serviço com o coração, com a alma, e não simplesmente faz por fazer. Então aqui, Dukkha, ela teve a misericórdia de Mahaprabhu por causa disso. Agora vamos continuar aqui a leitura da aula. Uma vez, Chandikasi, ele quebrou uma miridanga. Já lemos isso aqui esses dias, né? Mas novamente Srilacharya Maharaj vai falar. Ele quebrou uma miridanga. Temerosos de suas ameaças, os devotos, eles pararam de fazer o Kirtan na casa de Shrinivas Pandit e ficaram sentados em silêncio. E ninguém sequer se perguntou o que havia acontecido e se alguém havia morrido, porque sempre havia Kirtan na casa de Shrinivas Pandit. De repente, todos estavam sentados em silêncio. Quando Mahaprabhu ouviu que não havia Kirtan, quando ele viu que não havia Kirtan, ele ficou muito zangado. Ele assumiu a forma de
Agni, a ira ardente. Ele veio gritando: por que não consigo ouvir o som do Kirtan? Internamente, Mahaprabhu entendia tudo, mas externamente ele mostrou raiva e veio perguntar a Shrivas Pandit o que havia acontecido. Shrivas Pandit disse: Prabhu, por favor, acalme-se, sente-se. Que calma, disse Mahaprabhu. Primeiro me diga por que você parou de cantar, por que parou o Kirtan. Por favor, sente-se. Os alunos da escola criticam você por mudar a religião hindu. Você sabe, alguns dizem que até mesmo os muçulmanos, eles praticam melhor porque oferecem namaz 4 vezes ao dia, mas os nossos devotos não podem nem acordar às 4 da manhã. É necessário manter o horário regular e fazer tudo em tempo hábil, inclusive acordar. É por isso que nós cantamos em um dos kirtans. Então aqui Srila Chaitanya está falando, né, que o Kazi, Chad Kazi, o muçulmano, o governador muçulmano, ele proibiu o kirtan. Ele quebrou a mirdanga, uma das mirdangas ele quebrou. E os devotos pararam de cantar, pararam o kirtan. Mahaprabhu ficou muito bravo com isso. Por que fizeram isso? Por que pararam? E aí Shrivas falou: calma, Prabhu, sente-se, se acalma. Aí tem um verso aqui que Srila Chaitanya falou que diz o seguinte: na minha infância e juventude, sempre me entreguei à felicidade material e me acostumei a coisas ruins. Por causa de meus próprios pecados, esse corpo se tornou um empecilho, um impedimento para a prática espiritual. Esse verso aqui está escrito em Sharanagati, que é o livro de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, na minha infância e juventude, eu sempre me entreguei à felicidade material. Nós adquirimos maus hábitos na infância e na juventude, nos dedicando ao desfrute dos sentidos. E agora esse corpo se tornou um empecilho para a minha vida devocional. Por quê? Porque a pessoa tem hábitos indesejáveis, a pessoa acorda tarde, a pessoa tem preguiça. Tudo isso vem da infância, da juventude, e é um empecilho para a vida devocional. A pessoa que é preguiçosa, como ela vai servir Deus se ela tem preguiça? Tudo isso vem da juventude, da infância. Esse é o verso. Desenvolvemos maus hábitos desde a infância e, como resultado, esse corpo se tornou um obstáculo para a prática da vida espiritual. Não podemos acordar cedo pela manhã, não podemos fazer tantas coisas, porque temos preguiça. A preguiça veio bem de cedo, veio da infância na juventude. E o pai e a mãe que não foram um pouco rígidos com os filhos, deixaram eles fazerem o que quiseram, é justamente um empecilho para a pessoa fazer a prática devocional. O Guru fala: acorde cedo, cante a Japamala, participe do Mangal Arati, ofereça boga, aí vai trabalhar. Mas ninguém faz isso por quê? Porque temos maus hábitos. Hábitos de acordar em cima da hora, hábitos de sair sempre correndo e não
fazer a prática devocional, não temos o hábito de fazer a prática devocional. O Guru fala, mas a maioria não consegue. Assim, quando Srinivas Pandit explicou a Mahaprabhu o que havia acontecido, ele disse: aqueles meninos da escola, eles dizem que vão quebrar a minha casa e jogá-la no Ganges. Então, Srinivas Pandit foi ameaçado, e não só ele, os outros devotos, que iam quebrar a casa dele, iam destruir a casa e jogar os pedaços no Ganges, no rio Ganges. Disse Mahaprabhu, o que mais eles disseram? Eles também disseram algo muito ruim. O que eles disseram? Disse Mahaprabhu. Perguntou Mahaprabhu. Eu não me preocupo, disse Srinivas Pandit, se eles quebrarão a minha casa, mas eles também disseram que iriam bater em você. Se eles levantarem as mãos sobre você, contra você, como podemos tolerar isso? É por isso que nós paramos o Kirtan. Na verdade, Srinivas Pandit e os devotos não estavam preocupados com a sua casa, porque além de ameaçar destruir a casa e jogar no Ganges, eles ameaçaram que iam bater em Mahaprabhu, e eles não iam tolerar isso. Então eles pararam de cantar por esse motivo, não porque iam quebrar a casa deles, mas porque iam bater em Mahaprabhu, e eles não iam suportar isso. Mahaprabhu, ele riu quando ouviu isso. Ele disse, eles são pessoas comuns, que não podem entender nada. Eles me consideram um deles. E aí Srimacharya Maharaj agora continua contando outra história. Vamos ler só mais essa parte aqui. Naquela época havia a sobrinha de Srinivas Pandit, uma menina muito pequena, chamada Narayani Devi. Na casa, os seus pais, eles haviam morrido, e ela morava com Srinivas Pandit. Então era uma sobrinha de Srinivas Pandit que morava com eles, porque o pai havia morrido, ela era muito, muito pequena. E essa Narayani Devi, quem é Narayani Devi? A mãe de Vrindavana Das Thakura, o autor do livro Sri Chaitanya Bhagavata. Ela recebeu a misericórdia de Mahaprabhu logo no início, bem nova. Ela recebeu a praçada que Mahaprabhu estava comendo, ela recebeu diretamente da mão dele a praçada, e ela comeu, e ela recebeu a misericórdia, tão nova, tão pequena. E aí ela teve o filho, o santo Srila Vrindavana Das Thakura, o Vyasa Avatar, Vyasadeva de Kali Yuga. Então, vamos ler à noite essa história, vamos continuar a leitura a partir daqui, falando sobre a sobrinha de Srinivas Pandit. Essa aula aqui também é longa, é um pouco longa. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum comentário sobre o que foi lido hoje, ou sobre qualquer pergunta, não importa. Vamos ver aqui. O Dwaramitai Prabhu, ele falou que é um excelente darshan. Sim, claro. Srilacharya Maharaj, toda a aula dele é importante. Toda a aula de Srilacharya Maharaj é importante. Os livros dele são importantes. Não somente dele, né? Mas de Srila Govinda Maharaj também, de Srila Siddhar Maharaj, agora de Srila Tilaka Niliha Maharaj. Todo o nosso Guru Varga, eles dão darshan extremamente importantes. Aulas extremamente importantes para nós.
Então nós temos que aproveitar no bom sentido, não aproveitar com desfrute dos sentidos, mas aproveitar e captar tudo isso que eles estão dando para nós. Fazer a prática correta. A forma melhor de deixar o Guru feliz, a melhor forma de deixar o Guru feliz é fazendo a prática correta. O Guru não está preocupado se você tem dinheiro e vai dar dinheiro para ele. O Guru genuíno não está preocupado em nada seu material. Ele está preocupado com a sua alma, porque nossa alma está doente e a função dele é curar nós. A função do Guru é curar a alma de quem está doente. Todos nós estamos doentes. A alma está doente. Então, ele vai ficar muito feliz se você estiver tomando o remédio corretamente. O devoto que toma o remédio corretamente, faz a prática adequada, isso vai deixar o Guru feliz. Então, claro, Dayanitai Prabhu, o Darshan de Sivacharya Maharaj é extremamente maravilhoso. Todos os dias lemos, por isso que estamos lendo. Tem muito Darshan dele ainda. Ele já abandonou o corpo há mais de um ano, mas agora estão sendo pego as aulas dele que ele deu em Bengali. Ele deu muita aula em Bengali, então nós temos muita fortuna ainda que não lemos. Muita coisa que não ouvimos, não lemos, porque ele dava aula em Bengali e a maioria não entende. Então agora está sendo transcrito e traduzido para inglês, agora nós estamos lendo em português aqui. O Dayanitai Prabhu, eu acho que ele fala o idioma espanhol, mas ele entende o que nós estamos falando, porque ele sempre está aqui. Tem outros devotos também que estão sempre aqui conosco e eles entendem o que é falado, porque o idioma português e espanhol é muito semelhante. Uma ou outra palavra é difícil de compreender, mas a maioria é igual. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai e depois eu vejo quem está participando conosco. Vamos lá então, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shri Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Vandam Jaha Hoite Dinana Zavista Puram Jai Gosai Jaramani Tarada Sabara Padarino Mola Panchagra Radha Charana Shri Bhakta Saneva Janame Janame Mora E Adila
Ishai Gosai Jabe Braje Koila Vasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayana Shri Guru Vaishnava Pada Karma Koriyasha Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nita Jaya Gaura Jaya Nita Jaya Gaura Jaya Nita Jaya Gaura Jaya Nita Jaya Gaura Nita Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gaura Hari Go Nita Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gaura Hari Go 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 Hari Go. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Nós temos conosco hoje aqui a Natasha Lima, Doyonitai Prabhu. Deixa eu ver quem mais. Gopi Priya também conosco, Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, Ishan Krishna Prabhu e também aqui a Mohini Govinto Devidasi. Agradeço a presença de todos que estão aqui, que se identificaram. Agradeço a presença também de quem não se identificou. O importante é fazer sadhusanga. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Hoje à noite, às 19 horas, no programa da noite, continuaremos a leitura dessa aula de Silachara Maharaj.
Então, Dandavat Pranam, bom dia.